Então, eu queria fazer uma questão para a Ângela Maria. Eu vi recentemente saindo em vários veículos de comunicação que é possível encontrar o coronavírus nas fezes, né? E, claro, se a pessoa está contaminada, ela vai ao banheiro, dá a descarga, isso vai para o esgoto e muitas vezes isso não é tratado, como foi colocado na primeira parte do nosso programa, e isso cai na natureza. Há um perigo de contaminação da natureza pelo coronavírus devido, digamos, a esses problemas da falta de tratamento do esgoto, ou depois de um certo tempo o coronavírus acaba morrendo, digamos assim, ou ele deixa de ser inativo, né, para melhor dizendo. Como leigo a gente pode falar, morre, né, mas ele não morre, ele fica inativo, né? Como eu já disse no início, os estudos ainda são muito recentes, a gente tem muito pouca comprovação direta do SARS-CoV-2, que é o vírus causador da Covid-19, com a transmissão. Então, por exemplo, em elementos ambientais, como no esgoto, em superfícies metálicas, plástico, papel, há trabalhos que estão mostrando a viabilidade desse vírus se transmitir para uma outra pessoa nessas situações. E em relação a esgoto, também há alguns estudos, 2 estudos que estão sendo agora divulgados, mas com traços do DNA, do RNA do vírus, né, presentes no esgoto, e aí seria do material orgânico, né, que foi descartado aí pelos efluentes domésticos. Isso é muito novo, por isso nossa recomendação é que onde não houver tratamento de esgotos, que se tenha uma atenção especial, e isso cabe ao poder público municipal, não adianta falar para a população, cuidado com as suas fezes e urinas, sim, vamos falar com cuidado, mas fazer o que com ele? A gente tem que dar um posicionamento, não pode deixar as pessoas sem uma direção, né, o que fazer com essas fezes e a urina e outras secreções que ele vai estar eliminando. Porque a preocupação é que cai na natureza e isso pode ser um efeito devastador, né? Sem dúvida. Sem dúvida, ainda mais em realidade como a nossa, que a gente tem esgoto a céu aberto em várias partes, e principalmente em situações de vida, assim, de muita deficiência, muito precárias, como a notícia, né, que a repórter já deu, a primeira notícia dela foi que aumentou o número de mortes em bairros periféricos. Então, isso aí provavelmente tem uma relação com as condições sanitárias, né, as condições de vida, o estilo de vida e as condições socioeconômicas dessa população. Ângela, eu quero explorar uma coisa que você falou que é fundamental. As máscaras têm tempo de validade, né? Então, sendo vendidas máscaras caseiras, quais as exigências mínimas para que a máscara realmente funcione e proteja a pessoa? Olha, como a transmissão é por via aérea respiratória, por elementos que estejam no ar, né, carreando esses vírus, o uso de um anteparo nas vias aéreas, por exemplo, nariz e boca, é muito importante. Ele ajuda muito a segurar essa barreira, ele faz uma barreira de transmissão, ele segurar essa transmissão do vírus. Essas máscaras podem ser as máscaras cirúrgicas, que a gente está em falta no mercado, mas também as caseiras, desde que você tenha um tecido que não seja muito poroso, que não tenha uma trama muito aberta. Aí se recomenda-se colocar 2 folhas de tecido, duas partes de tecido, né? E algumas sugestões também colocam até um filtro, aquele tipo filtro de café, que você usa, você põe no meio aí entre um tecido e o outro, né? E utiliza isso tampando bem as narinas, né? E a boca. E não tocando de maneira nenhuma na frente dessa máscara, quando você for retirar sempre pelo elástico que fica atrás das orelhas, com muito cuidado. E o descarte,
que aí é fundamental. A gente já está vendo isso solto na rua. O descarte colocado numa sacolinha fechada e depois descartada dentro de uma lixeira, né? Isso é muito importante, né? Porque Jogado... senão vai acabar contaminando mais ainda, né? vai trazer um maior risco, né?